Você é o tipo de pessoa que grifa tudo que você acha interessante? Você pega a página e grifa do começo até o meio da página porque você acha tudo interessante? Vídeo que você está fazendo errado agora. E aí, Leão, e aí, Leão, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Edu Moura e nesse vídeo eu vou te mostrar as maneiras mais práticas e diferentes formas e como eu também faço anotações nos livros e grifar os livros. Qual é a maneira certa, correta, que maneira eu faço e que geralmente o pessoal mais usa. Antes de começar o vídeo, considere durante o vídeo se inscrever no canal, porque esse é um canal novo, então cada inscrito, cada like vai fazer muita, mas muita diferença. Desde já agradeço. Sem enrolação, vamos pro vídeo. Ah, e você, não se engane, viu? Eu mesmo, quando eu comprava no começo, quando eu comecei a realmente gostar e ler livros, eu não achava legal ficar escrevendo ou gravando nos livros, porque deixa o livro todo rabiscado, parece aqueles livros de biblioteca, meio rasgado, meio todo usado. E eu ficava com dó de fazer isso nos meus livros no começo. Eu ficava, não devo fazer isso, eu tenho que grifar fora e tal. Mas não se engane, na verdade o autor, qualquer autor de qualquer livro, deve adorar isso. Deve gostar bastante de um leitor que está lendo o seu aluno, né? Seu aluno indireto, que está lendo ali o material que ele durou a vida toda, às vezes, né? Dependendo do autor, para construir e a pessoa tomar tempo, começar a estudar aquilo de forma analítica, ir a fundo, escrever todo o livro, achar interessante. Então, grifar o livro não está errado, tá? Não está errado você gravar o livro, fazer marcações ou escrever na ponta do livro. Na verdade, eu acredito que todo autor do mundo deve gostar de ver o seu livro todo grifado. Eu mesmo, quando eu tinha dó, né, de ficar grifando muito livro e tal, eu fazia o quê? Eu só fazia marcas-textos, pegava uma caneta marca-texto e marcava só algumas partes que eu acho interessante. Não está errado, na verdade aquilo eu acho uma das maneiras mais certas, você grifar rápido ali o que você acha interessante e já continuar a sua leitura, que dessa forma você não perde a linha de raciocínio e continua lendo rápido, né? Então se você grifa rapidinho, até uma dica que eu tenho para grifar, desde você grifar toda a frase, como eu geralmente 99% das pessoas fazem, você só abre aspas e fecha aspas, que dessa forma você vai grifar muito, mas muito mais rápido e vai funcionar da mesma maneira. Porque qual é o sentido de grifar alguma coisa, de marcar um texto? Na verdade é só você deixar ele mais exposto para quando você voltar a ter uma leitura sobre aquele texto, você vê que você deixou ali anotado alguma coisa que você achou interessante. Então serve de qualquer forma, tanto você fazendo uma marcação pequena ou marcações grandes. Eu vejo muita gente que também fica com dó de riscar muito o livro, ou talvez deixa o livro com muita informação. Eu já vi gente que na verdade só anota a página que achou interessante. Ah, essa página 10 é interessante. A pessoa vai lá e anota 10. Apenas isso. Às vezes faz um grifo só na página, ou na verdade no começo do livro vai lá e anota um 10. Que aí ela sabe que naquela página teve algo interessante. E também tem anotações que eu acho interessante, que o pessoal faz com post-it, né? Aí usam cores diferentes. Então, não está errado nem certo, né? A pessoa tem que achar aquilo que melhor dá certo ao estudo dela. E dessa forma você consegue ir já onde você quer, né? Se você acha, por exemplo, eu tinha o costume de anotar tudo na mesma cor e tinha hora que eu achava aquela frase interessante, e eu achava legal marcar aquela frase, porque era uma frase filosófica e etc. E tinha partes que eu achava que me deu um insight, me deu uma ideia boa e eu grifava também. São pensamentos diferentes, mas eu grifava da mesma maneira. Isso já não é tão interessante. Então, quando você tem várias canetas para ir marcando, dá para você separar dessa forma, né? O que me pegou também é o seguinte: fazer suas marcações, só grifar a parte que você acha interessante, só aquela página é interessante, ou mesmo que você anote com caneta diferente, aquilo depois de um tempo não vai fazer sentido. Pelo menos para mim não fez. Eu voltei em alguns livros meus que eu li há muito tempo e as marcações estavam lá. E muitas vezes eu não lembrava o porquê eu achei aquilo interessante. Hoje em dia, quando eu pego um livro que eu já li sei lá, 5 anos atrás, por exemplo, e eu grifei alguma coisa, eu acho legal, às vezes, a marcação, mas eu não consigo ter aquela linha de raciocínio que eu estava tendo no momento. Então, só grifar o livro, às vezes, não vale a pena. Por isso que eu dou um auto-incentivo, eu falo toda hora aqui no meu canal, para você fazer um mapa mental. O mapa mental, para mim, é um dos melhores hacks que tem para você memorizar
e estudar algo de maneira rápida, né? Revisar o material que você aprendeu rápido. Então, por exemplo, como um livro que eu já fiz o mapa mental, eu posso ler ele e na hora que eu ver alguma parte que eu grifei, que eu fiz uma marcação, se ela realmente for interessante, vai estar no meu mapa mental. Então não tem a maneira certa nem errada, mas esse tipo de... Quando eu faço um mapa mental do livro é porque eu gostei do livro, né? Eu não faço um mapa mental de todos os livros, porque senão eu ia perder muito tempo. Então quando eu faço um mapa mental, é um livro que eu gostei bastante e eu quero gravar. Então a primeira dica que eu dou aqui é... A primeira dica que eu dou, e é muito importante, que tipo de leitura você está fazendo? Aquele livro realmente está agregando? Aquele livro precisa ser uma leitura funda? Precisa ser uma leitura que você precisa gravar aquilo? Então você tem que faz o mapa mental, que eu te indico muito, mas o mapa mental você faz só no final, né? Ou você pode ir fazendo conforme está lendo também, mas eu indico fazer no final. E durante a leitura você ir grifando e marcando as partes que você acha mais interessante. E não perde a linha de raciocínio. Se você teve um insight sobre uma ideia, algo que já está no livro, já anota no livro mesmo. Pega um lápis lá e anota no canto do livro, aqui não vai ficar feio. Todo autor gosta de ver seu livro riscado, então sim, pode anotar, risca, não tenha medo de riscar, porque igual o professor Piuzi, né, fala, a gente aprende mais quando a gente está escrevendo algo. Ele pega muito no nosso pé, e já que eu já faço mapa mental de forma digital, então é legal você escrever, né, vai te ajudar. Agora, se você acha melhor fazer um mapa mental de forma física, e aí você já lendo o livro, você vai desenhando do lado, aí é sucesso. Aí eu acho difícil mesmo você esquecer ou deixar passar algo, porque aí você vai estar fazendo uma leitura para uma retenção muito alta. Ainda mais se você encaixar o mapa mental com o hack de repetição espaçada, né? Que é você repetir, estudar aquele mapa mental e a leitura depois de um tempo. Então, com essas duas formas aí, você está fazendo a melhor forma para anotar e relembrar aquilo. Mas claro, a pergunta principal, a pergunta que mais mata é que tipo de leitura você está fazendo. Então, o livro, como ler livros, ele fala que tem vários tipos de leituras, né? Que são 4, né? São a leitura elemental, leitura analítica, leitura sintópica e mais uma aqui, e a leitura expansional. Então, cada tipo de leitura, cada tipo de livro, você tem que ver a forma que você vai fazer a leitura daquele livro. Se é um livro de aventura, por exemplo, não faz sentido eu ficar fazendo anotações, pois eu estou fazendo um tipo de leitura por lazer. Eu não quero aprender a fundo aquele universo, quer dizer, na maioria dos casos eu não quero aprender a fundo, marcar aquelas frases interessantes. Claro que muitas vezes você pode marcar, mas geralmente não vai estar fazendo isso. Então não faz sentido eu ficar grifando ou anotando todo esse livro. Agora, quando é um livro, por exemplo, de técnicas de vendas, você tem que pegar o livro e fazer de Bíblia e começar se você vende, né? Você tem que pegar todas as técnicas, tem que ir anotando, tem que ir colocando, tem que fazer um mapa mental, porque aí dessa forma você vai reter e vai aprender melhor. E vai ficar aquilo na sua mente. Um belo exemplo que eu tenho é a Bíblia. A Bíblia, você vê a pessoa lendo a Bíblia do começo ao fim, sem fazer anotação ou só anotando as partes que ela acha interessante. Na Bíblia, muita gente pega a Bíblia com uma leitura muito a fundo. Então elas pegam só algumas partes, alguns versículos e estuda a fundo aquele versículo, né? Porque tem várias interpretações ali. E no livro não é tão diferente, porque a Bíblia é um livro. Então a gente tem que entender que tipo de leitura a gente está fazendo sobre aquilo, para aí sim fazer as anotações de acordo com o que a gente espera ou quer absorver sobre aquilo, né? Após você decidir o tipo de leitura que você está fazendo, aí sim você decide a forma que você vai fazer as marcações. É uma leitura que eu estou fazendo com lazer. Você pode usar uma caneta marca-texto às vezes para grifar algo que você acha interessante. Aquilo já é o suficiente. É uma leitura analítica, eu vou comparar esse ator com outro ator e depois eu vou juntar os dois e vou fazer um mapa mental. Aí sim, aí você tem que usar um papel do lado, marca-texto, caneta, lápis, tudo, porque ali você vai ter que estudar bem a fundo. É uma leitura excepcional, que é uma soldagem, né? Você vai só abrir ali o livro só para entender o que ele está falando e pegar só o que você acha interessante. Esse tipo de leitura não faz nem sentido você talvez estar com um caderno do lado para você anotar o que você acha interessante. Tanto é que esse tipo de leitura é um tipo de leitura que você vai pegar, você não vai ler o livro do começo ao fim, você vai ler só algumas partes que você acha interessante. Não faz sentido você pegar um livro, por exemplo, um livro de técnicas
as 20 melhores técnicas de leitura e você só quer aprender uma técnica de leitura. Você já vai direto na sua técnica de leitura, né? Não faz sentido você ter que estudar todos, repassar todos de novo, caso você já entenda e já tenha isso na sua mente. Então, você tem que decidir o tipo de leitura para você, aí sim, você saber como vai fazer as marcações, como você vai estudar aquilo e como você vai se aprofundar sobre qualquer tipo de estudo dentro, né? Então, a última dica que eu tenho aqui é que não há uma regra como gravar, ou grifar, ou marcar o seu livro. Você tem que achar o que mais se encaixa para aquele momento. Então, se for uma leitura analítica, com certeza você vai ter que fazer mais anotações e mais a fundo. E sempre fazendo um mapa mental. E com certeza você vai ter que voltar naquela leitura. Se for uma leitura elementar, uma leitura por cima, vamos dizer assim, uma leitura que você só quer ter base do que o livro está falando, aí não faz sentido nenhum você fazer uma marcação. A questão é, não tem o jeito certo ou errado. Tem o seu jeito. E você tem que achar o melhor jeito para você. O melhor jeito para mim depende muito de cada leitura. Então, se é uma leitura realmente muito difícil, elementar e tal, eu preciso ir mais a fundo, analisar mais. Eu não, na verdade é até legal, uma dica que eu tenho aqui, quando eu tenho uma leitura mais a fundo, é um livro que eu preciso ir mais a fundo, eu não só fico no livro. Eu pesquiso vídeos sobre o livro, eu vejo outras pessoas que leram o livro no YouTube, fico pesquisando mais. Tanto é que o livro Como Ler Livros, eu não li ele todo. Eu li muitas partes e muito do conteúdo dele que eu absorvi foi em vídeos. Eu vi vários vídeos na internet, li vários resumos, porque ele é um livro de 400 páginas, só que ele não é um livro que está te dizendo algo interessante no começo ao fim, vamos dizer assim. O que agregava para mim era mais o tipo de leitura e os exemplos que ele dava, né? Então eu li as partes que eu achava mais interessante e eu absorvi mais coisas por fora do que por dentro do livro. Então, em resumo, vamos resumir aqui. Não existe maneira certa ou errada de grifar o seu livro. Você tem que achar a maneira que mais se encaixa com o seu estilo de leitura e com o que você está procurando e com o estilo do livro. Não se prenda só ao livro, faça um mapa mental, veja vídeos na internet, estuda mais a fundo. Se você quer aprender realmente aquilo, você tem que ir mais longe. Tem que sair daquela média de só ler o livro, só fazer anotações. Faça mais. Você vai absorver e reter muito mais. E eu faço muito isso. E não se prenda a, por exemplo, eu tive uma fase que eu fazia mapa mental de todos os livros que eu lia. E tinha livro que nem estava me agregando muito, eu estava fazendo mapa mental porque eu queria ter vários mapas mentais. E no final eu acabei perdendo um monte de mapa mental desse. Me deixou muito triste. Mas o que me deixou refletindo bastante, você tem que fazer de acordo com a necessidade e importância que você acha que tem que ser feito. Então, a partir do momento que eu percebi isso, eu comecei a fazer apenas mapa mentais de livros que eu achava transformadores. E eu não faço só mapa mental, eu anoto no Notion também. Então, se é um livro que me deu 3 insights, ou um insight só, não faz sentido eu fazer um mapa mental todo para me revisar aquilo. Eu vou anotar aquele insight e deixar separado, para quando eu quiser revisar, apenas ler aquilo. Agora, se é um livro que eu sinto que ele tem começo, meio e fim, que todos os insights estão ligados, que tem muito conteúdo ali, aí sim, aí eu tento grifar todas as partes, aí eu faço uma leitura mais a fundo, aí a gente faz um mapa mental e ainda anota também os insights no Notion. Eu vou ensinar no próximo vídeo, eu vou pôr aí no canal, como é que eu faço as anotações mesmo de livros que eu quero aprender a fundo. E se vocês quiserem, eu faço isso junto com vocês. Eu posso fazer uma live, dependendo do feedback aí, se vocês falarem que vão gostar. Eu faço uma live, a gente faz o mapa mental junto. E depois eu anoto também como é que eu faço no Notion, no meu segundo cérebro, né? Eu coloco lá no Notion o segundo cérebro e coloco as habilidades específicas de cada tipo de livros e organizo tudo lá dentro e ainda coloco o mapa mental. E dessa forma eu consigo absorver e reter muito mais, né? Porque a gente deixa tudo organizado de forma que, o que esse livro falava mesmo, você não precisa só ir lá no livro e ver onde você anotou e tentar lembrar o que você estava pensando, não. Você vai já no Notion, que você pode acessar pelo celular, e já ter todas as ideias, todos os insights que você teve ali. E tem um tema também que eu aprendi num curso que eu fiz do Notion, que seria conhecimento e sementes. Era alguma coisa assim, que você junta todos os insights que você acha mais importante para a vida e coloca tudo junto. Isso aí é muito legal, e se vocês acharem legal eu posso passar aqui também no canal, beleza? Desde já agradeço,
Se você gostou do vídeo, se inscreve, comenta aí no canal, porque juntos somos Alcateia e formando leões. Até mais!